Ô, Machado, faltam 10 meses para as eleições, né? E eu gostaria de fazer uma análise com você do que pode acontecer no ano que vem, na sua perspectiva, né? Eu acabei de... Você vê, o Lula, com certeza, ele vai participar das eleições, né? O Lula é fortíssimo candidato a presidente. Quem vai concorrer com Lula? Será que realmente o Tarcísio sai do estado de São Paulo? Ele é um possível candidato a presidente? Eu recebi informações aqui que talvez o Haddad saia do Ministério aí da Economia, né? Já me falaram até um nome possível para substituir ele. André Roncaglia vai substituir Haddad. E Haddad sai para disputar o governo de São Paulo, né? Então provavelmente Tarcísio não disputa lá, né? Tarcísio vai para presidente, então tem um nome forte em São Paulo, colocam Haddad. Muitos estão falando que o Lula esse ano vai baixar drasticamente a taxa de juros, que precisa incentivar, né, o desenvolvimento, as pessoas investirem. Qual análise você faz disso aí? Certo. Bem, em primeiro lugar, falando de eleição, a ideia, certamente, o partido a qual participa do PSTU, a gente vai apresentar candidatura. A gente quer disputar exatamente tudo isso que a gente tem conversando a respeito dos problemas estruturais do Brasil, do que tem que ser feito, né? Mas, claro, vamos ter conversas ainda, eu sei que tem toda uma discussão aí, pessoas falando em unidades, frentes e tal. Isso vai ser discutido internamente ainda, mas o mais provável é que a gente, ao ter um programa específico para apresentar, que diz respeito a essa caracterização do Brasil e o que deve ser feito, não para acelerar o processo, mas para ir em outra direção. Por isso que se fosse só acelerar o processo e já tivesse indo na direção que nós imaginávamos, aí, né, teríamos outras conversas. Eu não sou de fazer futurismo, eu acho que tem um desafio grande para a direita brasileira, não sei exatamente o que eles vão fazer. Tem uma direita consolidada no Brasil hoje, isso é um fato. Uma direita consolidada, com força no país, que tem nos evangélicos um ponto de apoio muito grande. Isso pode estar tendo mudanças nessa coisa toda, mas isso não é algo que se muda de um dia para a noite. E é um desafio para a direita ver o que eles vão fazer. Já acena para ir Caiado, Zema, Tarcísio. Acho que Ratinho. O mais provável, pensa, é que eles se unifiquem em torno de uma figura dessas que se apresente com ar menos radicalizado, tentando pegar todo um setor no Brasil hoje que não é nem bolsonarista. Achei que eles iam apostar no mais radical, sabe? Assim, vamos supor, da segurança mesmo. Ó, segurança vai ser assim. Quem for a figura escolhida vai fazer esse discurso. Com certeza vão fazer esses discursos, né? Mas com aquelas coisas, aquelas teorias da conspiração bolsonaristas, aquelas coisas. É uma figura mais político tradicional, mas que de maneira oportunista se aposta desses elementos de direita. Não acho que seja alguém como o Nicolas Ferreira para essa eleição. É alguém como um Tarcísio, provavelmente. É o que eu imagino. Um palpite. Um Tarcísio. É um cara da direita. Que é o cara da direita. O PT vai ser o Lula. Tarcísio é direita ou ele é onde o vento toca? Mas isso é muito mais pessoas que você imagina, o Robertinho. A maioria dessas pessoas são meros oportunistas. Vou dar um exemplo para você, né? Pega aqui aquele carinha que virou vereador de São Paulo que eu debati lá, Pavanato. Vê o que ele falava um ano antes. Ele era um cara que Superman, que pousava de liberal. Nem religião gosta. Liberal a lá MBL. MBL era liberal pra caramba, os caras agora falou, pô, essa coisa dos evangélicos aí, pô, cara, isso aí tá dando muito voto, né? Eu apareci aqui, ficar fazendo aquelas dramatizaçõezinhas em relação ao aborto. Por isso que eu tive aquela reação com relação ao Murilo ontem, entendeu? Não vem que essas dramatizaçõezinhas... não, mas no caso do Murilo é verdade, mano. Ele acredita mexe mesmo. pessoal pra eu acho que ele acredita É diferente do político que tá lá. É diferente do político. Aí você vê o político só pra sinalizar a virtude, né? Mudam o discurso, aí de repente aparece um Superman da vida. Não, eu não ligava pra religião, não, mas agora eu estou frequentando a igreja, minha vida está se transformando. Cara, você vê a falta de sinceridade no rosto da pessoa. Você vê em todos. Você tá falando de um lado, mas do outro lado tem toda a campanha. Você vê o cara lá na igreja, de joelho. Sim. Você vê nos grandes líderes, que estão lá dentro das casas já, eles fazem isso. Sim, então isso existe, sem dúvida. Mas não chego a cravar, tá? Direita versus Lula, não. Não chego, não. Porque eu acho... não chego a cravar quem ganha, tá? Enquanto palpite, quem é favorito, quem não é. Não cravo ninguém, não. Não cravo ninguém, não. Porque eu acho que depende muito do que acontecer no Brasil de agora pra frente. De agora pra frente. Muito. Eu, por exemplo... Inclusive as políticas que o Lula vai fazer esse ano.
O que ocorrer no Brasil em função da conjuntura internacional, que não está sob o controle dele. Que o Brasil não fez nada para que estivesse sob seu controle. Então, por exemplo, vai dar para baixar a taxa de juros? Não sei se vai dar para baixar a taxa de juros. As pessoas acham que o governo define a taxa de juros. Não é. É um mercado que tensiona a taxa de juros a estar alta ou a estar baixa. Depende... mas o governo ele tem uma parcela ali que ele pode negociar com o mercado e falar, ó, vamos baixar aqui esse ano aqui, eu ganho, o ano que vem eu negocio, eu trago isso e isso para você. Não? Mas o mercado é incontrolável, Rodrigão. O mercado é incontrolável. Quando eu digo mercado, não é o que as pessoas do mercado querem. Não existe a pessoa que pode conversar. Não existe a pessoa que se pode conversar. É uma decisão do capital. É o capital É a metafísica do capital, como eu chamo no meu livro. Tá entendendo? Essa coisa assim, vamos ver como está a saúde do mercado. Ou seja, são coisas incontroláveis. É um mundo feito por nós, mas que nós não controlamos. É isso. Então, o que significa isso na prática? Tal como está a reprodução da economia que nós não controlamos. Se eu baixar a taxa de juros, a inflação dispara. Avalio que não. Vamos abaixar para ver. Tá entendendo? São ações que envolvem a capacidade de expansão ou não do capitalismo brasileiro no seu conjunto e que nenhum agente individual do mercado tem um controle sobre isso e nem o Lula. Tá entendendo? E o cara do Banco Central, ele só fica analisando os dados e fala: o que todo esse conjunto está me sinalizando é isso. Vamos para cá. Tá entendendo? Tanto que o PSD passou 2 anos fazendo agitação contra o cara do Banco Central. Porque era o cara escolhido pelo Bolsonaro. Aí trocou. Aí, agora é o cara escolhido pelo Lula, que inclusive vai ficar em 2 anos do governo posterior, seja ele quem for. Mudou a taxa de juros no Brasil significativamente? Não. Nada. Não. Quem controlava a taxa de juros é o cara do Banco Central? Não. Mas tinha uma desculpinha ali, né? Era legal fazer isso. Antes tinha desculpa, porque agora eu posso jogar toda a culpa no cara que o Bolsonaro colocou. Cara, E você pode aí olhar, ó. Inclusive, boa parte desses youtubers aí, eu teria que pegar de novo para refrescar minha memória, mas eu lembro vários deles que se diziam oposição a Lula, mas que ficava assim, passando panos quentes e botando a culpa no cara do Banco Central. E agora, que o cara do Banco Central que tá lá foi o que o Lula escolheu. Agora ninguém fala mais disso. Então, aquela esquerda que botava a culpa no Banco Central para poupar o Lula, agora não fala mais do Banco Central, porque tá lá o cara que o PT colocou e a política de juros é a mesma. Por quê? Porque nenhum governo controla a taxa de juros se você deixar o mercado trabalhar. Para você ter gerência sobre isso, você tem que controlar o sistema financeiro, as empresas estratégicas que estão dentro. Ainda assim, se você está fazendo a coisa circular pelo mercado, você ainda não tem um controle pleno sobre isso não. Tá? Mas nenhum governo controla o mercado. Ele é controlado. Né? É porque, assim, em 2022, o Bolsonaro, ele tomou algumas medidas aí... drásticas. Né? O cara gastou muita grana na tentativa de se eleger. Dobrou o Bolsa Família. Né? O Lula, ele fez promessas de campanha e nenhuma das promessas foram cumpridas. Né? A população sente aí, a população vê. Né? Que nada que o Lula prometeu foi feito. Então muitos apostam que o Lula agora, para se eleger de novo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto de capital. Vai ter que pôr muita grana no mercado. De onde que ele vai tirar essa grana? Eu acho que ele está jogando todas as fichas na isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000. Porque pouco. Isso pega um setor... Pouco. Não, pode ser. Mas isso pega um setor que ele tem perdido muito eleitor. Esse setor da faixa de renda entre o que hoje é 2 e 5 salários mínimos, né? Ou até 10 salários. É porque se é isenta até 5 mil, evidentemente, se a pessoa ganha 10 mil, ela vai ter metade do salário isento, então tem algum impacto, né? Então ele está apostando todas as fichas nesse setor, me parece, tá? Se vai ser suficiente ou não, não sei. Eu acho que vai depender muito dos rumos da economia do Brasil, que por sua vez depende de fatores. Pela toda a dependência e desmantelamento estrutural do Brasil, como vai estar o preço do minério de ferro no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Como vai estar o preço do petróleo e da Petrobras no ano que vem, tem grandes tendências de queda. Essas questões internacionais, como a coisa vai ficar para o agronegócio brasileiro. Nesse ano acabou ficando favorável, tá? Porque, tirando alguns setores, como o café e tal, pela tarifa do Trump, mas vários outros se beneficiaram. Soja, por exemplo, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos. O preço da soja subiu e essa coisa toda que aumenta os dólares aí na economia brasileira. Enfim, eu acho que tem vários fatores aí. Esse fluxo de moeda brasileira, por isso a questão aí do IOF,
se o real vai desvalorizar ou não. Então tem vários fatores. Eu não duvido que pode estourar uma crise mais pesada no Brasil se todas essas commodities for para baixo. E se isso acontecer, dificilmente o governo Lula se reelege, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem uma margem de apoio muito no limite. Uhum. Tá entendendo? Mas eu não estou dizendo que isso vai acontecer, porque não acho que está determinado. Tá? Uhum. Se o Brasil conseguir manter uma leve, que nada disso tem que ter uma base estrutural sólida, tá? Manter uma leve aumento do emprego, mesmo com esses empregos flexíveis, como aconteceu no último ano. Se ele conseguir manter uma certa estabilidade econômica no próximo ano, ele tem boas chances de vencer a direita. Mas eu não cravo ninguém. Então, o negócio é assim, de verdade, eu acredito que o Bolsonaro perdeu a eleição dele para ele mesmo, na última. Não foi o Lula que chegou lá e ganhou. O Bolsonaro perdeu para ele mesmo. O Lula vive o mesmo cenário. Ele perde só para ele mesmo. Se ele controlar, ficar do jeito que tá, ele leva de novo. Entendo. Eu acho que tem fatores aí que envolvem o capitalismo brasileiro que ele não tem controle sobre isso. Eu sei, mas você acha que a grande massa embaixo tá confortável hoje, né? Com o tanto de emprego que tem. Não tá bom, mas não tá pondo a galera querer que troque. Não tá confortável, Robertinho, mas é aquilo que eu falei antes. A pessoa sempre analisa a sua situação baseada no quanto ela era antes. Então, assim, se tava uma merda muito grande, agora tá uma merda um pouquinho melhor, então a pessoa vê isso, né? Então, mas eu não acho que é aí que tá a grande dificuldade. Você acha que a galera lá de cima tá desconfortável com o Lula? Porque é eles que vão organizar se ele ficou ou não é? Eu acho que tem uma divisão no grande capital brasileiro. Tem um setor pró-Lula, mas que não está disposto a se sacrificar, a se arriscar pelo governo. Tá? Esse setor é mais aquele que envolve o mercado interno brasileiro. Como é o caso como eu falei, o Itaú, aquela coisa abstrata dos bancos, o Itaú está ligado ao mercado interno brasileiro. Até as federações das indústrias têm ali uma divisão também, mas é um setor que tem grupos lá dentro que tende para o governo brasileiro atual. Agora, eu acho que tem setores do médio capital, do agronegócio, do comércio, porque o comércio, o comércio de massas, parece que é um setor que depende muito do mercado interno, mas não. Aquilo ali é o que você precisa de consumir sempre. O supermercado é a última coisa que você vai cortar. Você está entendendo? Então você tem que perder muita renda para não ter mais o supermercado. Então tem uma divisão no capitalismo brasileiro. Eu acho que tem setores que querem desesperadamente governos à la Bolsonaro e que esteja disposto a fazer reformas trabalhistas e ataques severos, assim, passando o patamar de exploração do Brasil no mais curto período de tempo para outro patamar, inclusive no campo, um trabalho análogo à escravidão, e acho que tem um setor do capital brasileiro que não apoia o PT sob nenhuma hipótese. Mas tem um setor do capital que apoia, e que está ligado que são setores que dependem de uma melhoria no mercado interno brasileiro para se sobreviver. Essa é a dificuldade do PT. Esse setor tem perdido cada vez mais espaço, porque o mercado interno brasileiro está cada vez mais dependente do capital estrangeiro, em todos os sentidos. Porque entra na cesta desse mercado interno, falei, empresas que nem precisam vir para o Brasil, tá? E setores nacionais que estão nessa cadeia estão vendendo para empresas estrangeiras. Você pegar o caso ali daquela menina, Elise Matsunaga, eram os donos de qual empresa? Da IOC. O que eles fizeram com a IOC? Venderam, só para dar um exemplo. Tá? E venderam para capital brasileiro? Não foi. Tá? Só para dar um exemplo. Aí se o capitalista. Aí o que vira o cara da IOC? Se o cara é da IOC antes, peguei um exemplo aqui para materializar na cabeça das pessoas. Por que essa turma tende ao bolsonarismo? Se o cara é da IOC antes, enquanto um capitalista da IOC, ele dependia do mercado interno brasileiro. Se o mercado interno brasileiro contrai, a tendência do produto dele é ter uma retração. Ele está de olho nessas questões, ele vira um especialista nessas questões. Agora ele é um cara que tem 2 bilhões ou 3 bilhões em renda para poder investir. Para ele é mais importante agora ajuste fiscal, corte drástico dos gastos públicos, garantia de pagamento dos juros da dívida que está que está na base de toda a hierarquia financeira. O cara da IOC, que antes estava preocupado com o mercado interno, agora ele está preocupado com
Foda-se o mercado interno. Agora eu tenho 2 bilhões e eu tenho que garantir uma renda aqui e eu não garanto essa renda investindo produtivamente no Brasil mais. Então, um bom exemplo. Vou colocar ali no rentismo. Vou colocar ali no rentismo. Né? E para garantir o rentismo tem que ter corte dos gastos públicos. Para isso eu quero Bolsonaro. O hotel que você tá hospedado, cara. O cara vendeu o hotel para uma rede de hotéis. Sim. Tá felizaço. Felizaço. Sim. Então, ó, depois vamos comemorar aqui. Vendi o hotel. Uma rede, os caras de fora. E agora, meu irmão, vou colocar meu dinheiro a juros aí, não gero mais emprego, não invisto e vou ficar de boaça. Exatamente. Quando ele era o dono do hotel, ele tinha preocupações da economia brasileira que agora ele não tem mais. Não, ele tinha diversas preocupações quando ele era o dono do hotel. Diversas preocupações. Com relação ao município, com relação à rua, cliente, fornecedor, e é uma energia. Tendência que é o próprio capital que cria. Né? Não é são o próprio as pessoas. Capital que cria. Você pegar o Robertinho agora que tem um restaurante lá, falar, Robertinho, quer vender seu restaurante por um valor bacana, que dá pra você pegar essa grana e colocar no rendimento? Não quero não. Isso é tudo que eu tava tentando de trabalhar, o povo não entende. Eu adoro trabalhar igual um condenado. Isso aí é tudo que eu tava tentando falar pro Murilo ontem. Murilo, eu não discordo de nenhum desses elementos, essas características nocivas do capital bancário que você tá falando. Só que você não tá percebendo que o capital no seu conjunto cria, estimula e produz isso aí. Mas aí você pode ver então que o capital brasileiro vai estar dividido entre Bolsonaro e Lula. Boa. Tá?